trecho, a gente está, o que a gente poderia chamar da subida do Espinhaço, tá? Agora, nesse trecho aqui, a altitude já variou bastante, a gente está numa área com altitude bem maior, em média 1.200, 1.150 Senta assim na direção que a gente está. nessa superfície mais plana, e essas elevações topos das elevações visuais, das serras. Então, cada morro desse, cada conjunto de crista desse recebe, se vocês olharem no mapa de detalhes, vocês vão ver que cada um deles recebe um nome específico, tá? Então, o que é a Serra do Espinhaço, na verdade? Estão vendo aquele mais elevado lá no fundo? Aquele é o... Todo mundo está vendo lá, na linha do horizonte? Tem uma nuvem na pontinha lá. Aquele é o Pico de També, que hoje é uma unidade de conservação, enfim. E eu já vi algumas turmas de vocês de outros períodos mais avançados, porque o pessoal vai mudando isso, né? Mas de fazer, inclusive, campo naquela região do parque, naquele pico, tá? Com levantamento, no sentido de levantamento turístico e tal, com professores do turismo, tá? Mas como eles mudam muito isso, os objetos de análise e tal, eu não estou dizendo que vocês vão até lá. Mas lembre a maior altitude da área é exatamente naquele pico. E é muito comum a gente chegar nos topos e a gente observar aquele pico de muitos ângulos. Então é uma distância considerável, tá? Então o Pico de També. Então veja, eu não sei aqui a altitude que está o Pico de També exatamente, tá? Mas se a gente tomar por referência que essas cristas aqui estão a 1.300, 1.250, e que a gente tem mais próximo de Diamantina, algo próximo a 1.400 metros, lá deve ser 1.500, um pouquinho mais que isso, tá? Então, cada alinhamento desse de crista, por que a gente está chamando de alinhamento de crista? Esse aqui, olha atrás, tem uma fazenda lá embaixo, estão vendo no vale? Então tem uma crista, um paredão rochoso aqui de quartzito que vai para lá, não tem? Tem outro lá no fundo. Cada um desses vão ter um nome. Serra disso, serra daquilo. Aquele morro ali chamam de Morro do Camelinho, porque parecem duas corcovas, tá vendo? E essa estação eólica da CEMIG que está aqui é uma estação experimental e chama de estação do Camelinho, em razão do nome da serra e de uma vilazinha aqui na base daquela serra que chama Vila do Camelinho. Então, essas cristas de serra, elas não se chamam espinhaço. Todo o conjunto que a gente está vendo é o espinhaço, entenderam? Então o nome Serra do Espinhaço não é um nome apropriado, não sei se isso é claro para vocês. Porque você tem na verdade uma área altimetricamente elevada que nela existem outras áreas mais elevadas ainda, isoladas, que recebem o nome de serras. Tudo bem até aí? Tá? Daí o nome mais adequado então, Planalto do Espinhaço, tá? Todas essas áreas que estão com a coloração mais acinzentada, enfim, e com a vegetação mais rarefeita, tudo isso que a gente está vendo, com escarpas mais íngremes, são os quartzitos. Nessas áreas com rochas, com colinas mais suaves, como ali usado para pastagem, como aqui atrás da gente e tal, por aí vai, você já tem uma rocha diferente que não é o quartzito. Enfim, quem é esse quartzito? Essa rocha que a gente está sobre ele, tá? Esse é o quartzito, essa coloração cinza é o que está lá. É essa que está sentada nela, essa aqui, aquela lá. Agora olha que interessante. Onde a gente está aqui é quartzito, tá vendo? E tem uma faixa de quartzito para lá, para lá. Não tem aqui, olha? E aí não tem uma faixa de uma pastagem ali, uma superfície mais plana, onde o quartzito já não está mais presente. Aí depois não tem uma outra faixa de quartzito lá. Então isso é muito comum na região. Então é o seguinte, olha que coisa interessante. Então agora sim, nós estamos francamente numa unidade geotectônica, que é qual mesmo? Qual é a unidade geotectônica? Vamos, gente. Qual é? Nós estamos na área de escudo, de bacias e maciço. Maciço. Nós estamos numa área de maciço antigo, tá? Por quê? Porque é uma antiga cadeia de montanha, hoje localizada no interior de uma placa tectônica, e que hoje não é mais uma cadeia de montanha. Se chama então maciço antigo, e do ponto de vista do relevo nós temos o quê? Num conjunto regional, é isso que a gente está olhando, um planalto. Tá claro isso?
Agora, quais as rochas que predominam numa área de maciço antigo? Rochas metamórficas. No caso aqui, derivadas de antigas rochas sedimentares. Então, essas antigas rochas sedimentares foram depositadas na horizontal, como a bacia sedimentar lá onde a gente estava para trás. Tá? Porém, como ela foi deformada no limite de placa em colisão, lembra? Nós discutimos isso em sala, estão lembrados? Essas rochas foram gradativamente sendo metamorfizadas, transformadas então em rocha metasedimentar. E o que a gente vê aqui, olha, essa faixa que está aqui, de quartzito, essa faixa de uma rocha que a gente não sabe qual é, mas que não é quartzito. Lá atrás, uma faixa de quartzito. Lá ao longo do vale, uma faixa de outra rocha mais, que dá uma topografia mais suave no fundo do vale. Atrás do fundo do vale, outra serra, uma faixa de quartzito. Então, imagine fazendo o seguinte, a gente olhando essa área de cima, se a gente pudesse levitar aí, olhar isso de cima, flutuar e olhar de cima, a gente veria faixas alongadas em que se intercalam, estão entendendo o que eu estou dizendo? Se intercalam quartzitos com outras rochas, quartzitos com outras rochas. O quartzito é uma rocha extremamente resistente à erosão. A gente chama então de rocha dura. E essas rochas que a superfície é mais regular, é uma rocha mais tenra, mais fácil de ser intemperizada, de gerar solo, de ser erodida. Então a gente veria, se a gente olhasse de cima, a gente veria faixas em que a gente tem quartzitos, rocha dura, intercalados com rocha o quê? Hein, gente? As mais fáceis de ser erodidas? Não, rochas tenras. Não, todas as rochas aqui são rochas metamórficas. Tá? Tudo metamórfico. O que eu estou querendo mostrar para vocês é a sucessão de diferentes tipos de rocha, dando rochas tenras e rochas duras. Quanto à erosão. O que eu estou querendo mostrar para vocês é como que a geologia ela condiciona a paisagem. As serras estão associadas a quê? As rochas tenras ou duras? Duras. São mais resistentes, ficam mais altitude maior. Os vales estão associados aqui a rochas mais tenras. Entenderam agora? Sim. Ok? Bom, isso a gente vê em várias escalas, vários tamanhos. Lá no fundo de vale, essa crista que a gente está sobre ela, aquela crista do lado de lá, enfim. Então, no Planalto dos Penhascos vocês vão ver muito isso. Como a gente tem então, no Planalto, áreas altas, áreas mais baixas, áreas altas, áreas mais baixas, enfim, em razão da alternância de rochas tenras e duras, nós vamos ter cada vez mais uma paisagem diversificada. Daí cada curva que faz na estrada, uma cena diferente, uma paisagem diferente. Tá? O que eu estou querendo dizer com isso? Que é muito difícil, mesmo para uma pessoa leiga, enfim, para um turista, vamos dizer, que venha para Diamantina. Pode ser muito chata a viagem até chegar no Espinhaço, mas quando chega no Espinhaço, muito difícil você não se tocar com algo diferente que você... Não, peraí, tem uma coisa diferente aqui nessa região, né? Não é muito diferente que a gente está vendo? E aí a gente vai continuar vendo isso enquanto a gente estiver no Espinhaço, entenderam? Tá? O que essa estrada vai fazer? Ela desce, como vocês estão vendo aí, a gente vai chegar a Gouveia, a paisagem aí nesse vale central lá, mais adiante, olha, vai ficar algo semelhante ao que a gente viu lá para trás, porque é uma área de embasamento no meio do Espinhaço, e aí a gente chega a Gouveia, e passado Gouveia a gente sobe de novo para o Espinhaço, lá na direção daquelas áreas mais elevadas lá, olha, na direção do Pico do Itambé, tá? É isso que a gente vai fazer, ok? Então, o que eu queria que vocês registrassem aqui, com fotografias, é essa diversidade de paisagem, enfim, que leva a uma diversidade de cobertura vegetal, uma diversidade de uso do solo, diversidade de aspectos cênicos, ok? Tá? E com uma heterogeneidade muito maior. O endemismo nessas áreas de quartzito é extremamente forte. Aqui que a gente tem, como muita gente coleta planta, esse tipo de coisa, que você não tem uma diversidade muito grande. Mas se você sai do eixo da estrada, é impressionante esses afloramentos que eles têm de biodiversidade. Tá? Opa!
Ok? Acho que o motorista de caminhão não tem muito o que fazer. Quando aparece alguma coisa, né? Tem que parar. Resolver gente, né? Ok, gente? Como é que é?